Será que tem algo de errado comigo? Por eu não querer fazer medicina, por nunca ter sonhado em trabalhar no banco, por querer trabalhar pra mim? Será que tem algo de errado? Por eu querer ser dono das minhas escolhas, do meu tempo, da minha vida, por não querer aceitar o mundo do jeito que ele é? Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Será que ser ambicioso é pecado? Ou será que tem algo de errado com o mundo que ainda chama isso de arrogância? Aí, Senna! Vai apontar Ayrton Senna! Vai pra vitória! Ayrton! 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 E se o problema não for querer fazer diferente? We're introducing 3 revolutionary products of this class. E se o problema for ter acreditado que eu precisava ser igual a todo mundo? Most people just copy somebody else's thoughts. Most people do what somebody else is doing. E se não tiver nada de errado comigo? E se eu só não estiver no lugar certo? Ainda.